Fala pessoal, bora comentar sobre a boa safra sementes, a soja 3, que despencou dos 18 para os R$ 10. Então, recentemente a empresa divulgou uma apresentação muito boa, com dados, informações, perspectivas e muito mais. Então, sabendo isso, podemos projetar alguns lucros para saber se a empresa está cara ou barata. Então, bora lá. Recentemente a empresa caiu dos 18 para os R$ 10 e temos uma queda acentuada de 44% em pouco tempo. Então, quem investe na Bolsa Brasileira, principalmente na parte de small e microcaps, tem que ter mais estômago porque, de tempos em tempos, os papéis podem despencar forte na cotação sem necessariamente ter acontecido uma piora no resultado. E aqui no caso, a empresa permanece lucrativa, gera do caixa e possui uma dívida controlada. Então, às vezes, o mercado exagera na queda sem necessariamente ter acontecido uma piora no seu balanço. Então, nessa volta temos uma visão geral sobre a Boa Safra, uma empresa do agronegócio em rápido crescimento. Porque olhe a evolução da receita líquida da empresa, que foi de 54 milhões em 2014 para 210 milhões em 2017, 589 milhões em 2020 e em 2023 a empresa alcançou 2 bi de receita. Então perceba que os lucros e as receitas cresceram em uma taxa de 50% ao ano na sua média de 2020 até 2023. E algo que chama a atenção é que a empresa tem crescido muito, tem ganhado participação no mercado e a Boa Safra é a top 1 do setor e a empresa possui 8,5% de participação no mercado. Então perceba que neste setor tem diversas empresas e nenhuma detém uma grande fatia do mercado. Tanto que a top 1, que é a Boa Safra, só possui 8,5% de fatia do mercado. Então perceba que a empresa possui uma boa janela de crescimento, tanto realizando aquisições e também continuando com um bom crescimento orgânico. Além disso, a empresa é referência em produção de semente de soja no Brasil, tem apresentado um baita crescimento, atendem 100% do território nacional. Fora isso, tem um fato que chama a atenção, é que tem acontecido uma queda no preço da soja, porém, o preço do produto que a empresa vende tem crescido com o passar do tempo, já que a empresa tem um alto valor agregado no seu produto, então consistentemente tem acontecido um repasse de preços. Tanto que o lucro líquido ajustado por Big Bag cresceu 20% ao ano na sua média de 2020 até 2023. Fora isso, vamos a seguir que a empresa está buscando diversificar o seu portfólio em 5 novas safras de milho, forragem, feijão, sorgo e trigo, já que antigamente a empresa era 100% semente de soja e vamos a seguir que a empresa tem conseguido crescer em outros segmentos. Fora isso, nessa foto temos que a Boa Safra está nas principais áreas agrícolas do Brasil, então perceba que as unidades de beneficiamento e centros de distribuição estão em regiões estratégicas que ficam próximas dos clientes da empresa. Além disso, outro fato que é muito positivo, modelo de negócios que não necessita de muito investimento, porque tem empresas, digamos assim, na parte de celulose, Suzano e Klabin, que precisam de investimentos bilionários para crescerem, tanto investindo em terras, florestas, fábricas, máquinas, consequentemente isso demanda muito investimento, enquanto algumas empresas podem ter ganho de escala, podem crescer muito, sem necessariamente dependerem de muitos recursos. E esse fato acontece na Boa Safra. Então a empresa destaca que seleciona os criadores de germoplasma e o tipo de semente com base na inteligência de mercado. Então a Boa Safra possui cerca de 380 produtores parceiros integrados que possibilitam esse modelo de negócios sem necessitar de tanto capital. Outro ponto, a empresa tem as suas unidades de tratamento e armazenamento e essas sementes ficam cerca de 6 meses de armazenamento em câmaras frias. Consequentemente, a empresa vende diretamente tanto para o produtor e também clientes que realizam essa revenda. Fora isso, eu não coloquei aqui na apresentação, mas recentemente o CEO da Boa Safra fez uma entrevista e ele destacou que antigamente a receita da empresa era concentrada, digamos, em apenas 10 clientes e na época esses 10 clientes representavam 50% da receita. E a empresa tem buscado a diversificação na sua base de clientes e hoje os 10 principais clientes representam de 20 a 25% da sua receita. Então essa parte acaba sendo positiva, porque vai que esse setor literalmente azeda, acontece um despencamento no preço das commodities, então algumas empresas poderiam quebrar e a Boa Safra poderia ser muito impactada. Então, com essa diversificação na sua receita por cliente, esse ponto acaba gerando um risco menor para a empresa.
Fora isso, nessa foto temos a evolução da capacidade produtiva em 1000 Big Bags. Então perceba que a empresa saltou de 24 mil Big Bags para 240 mil. E para este ano, a previsão é que a empresa poderá crescer para 280 mil, ou seja, 25% ao ano de crescimento médio. Consequentemente, também temos outros números de forte crescimento. A área de produção, que cresceu 46% ao ano neste período. Receita operacional líquida por Big Bag, que cresceu de 7.700 para 8.900, mesmo acontecendo uma piora no preço da soja. Então, é algo que o pessoal comentava. Se acontecer a queda no preço da soja, a empresa seria largamente impactada. Porém, até o momento esse fato não está acontecendo e os preços permanecem crescendo. Fora isso, a capacidade de produção da empresa tem crescido ano após ano e também a empresa saltou de 1,8% de participação no mercado para 8,5%. Então, ano após ano, a Boa Safra tem ganhado participação no mercado. E pelo menos a intenção da empresa é de permanecerem crescendo, então no futuro eles poderão alcançar 10, 12, 15, 20% de participação no mercado, fora que o setor também cresce em uma taxa acelerada. Consequentemente, esses fatores combinados podem acarretar no bom crescimento da Boa Safra, e esse ponto poderá se refletir nos seus lucros e nos pagamentos de proventos. Então aqui no caso, é uma empresa voltada mais para crescimento, já que no momento a empresa não tem pago bons proventos e tem retido grande parte do seu lucro. Já outro ponto que eu destaquei, perceba nesse quadro aqui à esquerda que o preço por Big Bag tem crescido ano após ano, mesmo acontecendo uma grande queda no preço da soja. Então note essa forte queda após 2022 e neste período o preço do produto que a Boa Safra vende tem crescido ano após ano. Então outro destaque positivo para a Boa Safra. Além disso, a Boa Safra também divulga a sua carteira de pedidos de soja e outras sementes. Então perceba que no terceiro TRI, a empresa possuía uma carteira de pedidos de 699 milhões e eles acreditam que boa parte das vendas irão acontecer no quarto TRI de 2024. Já outro fator que acontece é que grande parte da receita da empresa fica concentrada no terceiro e no quarto TRI de cada ano. Então tem que ficar atento a esse ponto porque olhe que no primeiro e no segundo TRI a receita da empresa despenca. Então cuidado, porque podem sair notícias: a receita da empresa afundou 70%, lucro despencou. Porém, perceba que existe essa sazonalidade, que a receita é forte no terceiro e no quarto TRI, e no primeiro e no segundo TRI a receita da empresa despenca. Outro ponto, por que acontece essa elevação da receita no terceiro e no quarto TRI, porque perceba que é justamente a época do plantio de soja, de setembro até dezembro de cada ano. Então, justamente nesse período, a Boa Safra consegue uma alta receita com a venda de sementes de soja. Além do mais, no IPO, a empresa era 100% semente de soja e a Boa Safra tem buscado crescer em novas culturas de sorgo, trigo, feijão seco, milho e forragem. Então, esse ponto já tem representado uma receita substancial, tanto que, nos últimos 12 meses, a empresa conseguiu 105 milhões de receita com outras culturas e serviços. E a receita tem crescido nesse outro segmento. Porém, essa parte só tem representado 7% da receita dos últimos 12 meses, mas se esse bom crescimento permanecer nessas outras culturas, a empresa terá uma fatia cada vez maior. Fora que também no segmento de semente de soja, a empresa tem crescido em uma taxa acelerada. Outro ponto são umas pequenas contas. Nos últimos 12 meses, a empresa conseguiu 1,7 bilhão de receita, lucro bruto 266 milhões, que é a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. Então a margem bruta é de 15,4%, o que ficou parecida com períodos passados. Já o EBITDA, que são os lucros antes juros, impostos, depreciação e amortização, que se aproxima com a geração de caixa da empresa, ficou na faixa de 200 milhões e a margem na faixa de 11%. Outro ponto, lucro ajustado de 180 milhões e a margem líquida da empresa fica na faixa de 10%. Ou seja, para cada 100 de receita, a empresa consegue gerar cerca de R$10 de lucro, o que acaba sendo uma margem ok, mas nada fora da curva. Fora isso, uma pequena conta que pode acontecer no curto a médio prazo é que a empresa destaca que a sua capacidade de produção poderá crescer para 280 mil Big Bags e a empresa cita que a receita por Big Bag fica na faixa de R$9.000. Consequentemente, 280 mil vezes 9 mil,
a empresa poderia gerar uma receita no futuro de cerca de 2,5 bilhões, e se a margem líquida permanecer em 10%, a empresa poderia gerar 250 milhões de lucro. E hoje, a Boa Safra vale na bolsa quase 1,4 bilhão, então se eu pegar 1,4 e dividir por 250, temos um PL futuro de 5,5. Porém, tem que acompanhar com calma, porque nada garante que a empresa irá vender tudo isso aqui em 2025 e nem que a empresa irá permanecer com esse preço elevado e com margem de 10%. Então tem que ir acompanhando para saber se esse bom crescimento irá permanecer e também este bom balanço. Outro ponto, todo mundo fala nesse cenário de juros elevados que as empresas podem ser impactadas, principalmente aquelas com dívida elevada, e aqui no caso a Boa Safra possui uma dívida mega controlada. Porque se pegar o caixa e subtrair a dívida, a empresa só possui uma dívida líquida ajustada de 59 milhões, ou seja, só o que a empresa possui hoje seria suficiente para quitar quase toda a sua dívida. E também se olharmos a relação de alavancagem é de apenas 0,3, então praticamente em 3 meses de geração de caixa e considerando o que a empresa possui em seu caixa, eles conseguiriam quitar toda a sua dívida. Então, zero receio sobre a dívida da empresa. Já outro indicador, liquidez corrente de 2,5, e aqui pega o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ou seja, para cada R$1 de obrigação que a empresa possui no curto prazo, ou seja, em até 12 meses, a empresa possui R$2,50 que também poderá ser gerado no curto prazo. Tanto ou que a empresa já possui em seu caixa, ou de estoques que serão vendidos, ou também de recursos que a empresa poderá receber no curto prazo, digamos assim, de certa venda que foi realizada. Então, realmente a dívida está bem controlada. Fora isso, no quesito crescimento de lucros, perceba que ano após ano o balanço cresceu, exceto nos últimos 12 meses que aconteceu uma pequena queda no lucro da empresa. Porém, a cotação caiu em uma proporção bem mais acelerada do que a queda no lucro da empresa. Já no quesito proventos, o dividendo é bem instável e também o histórico é muito curto, porque o IPO é recente, então só temos proventos de 2022 para cá. Então perceba que a empresa reduziu bruscamente o seu payout e só anunciaram uns 28 centavos por ação relativo ao exercício de 2024, ou seja, o provento despencou versus 2023. Fora isso, nessa foto contém as movimentações dos diretores, conselheiros e também controladores. Então, se você procurar com calma cada compra e venda, os controladores compraram forte aos R$ 9,70, aos R$ 11, R$ 12 e até aos R$ 14. Então, isso pode ser um sinal que eles acham que neste patamar de preço a empresa está barata. Porém, recentemente não aconteceu nenhuma compra dos controladores, diretores ou conselheiros, então é bom acompanhar este ponto, porque caso a empresa permaneça caindo e os executivos começam a comprar suas ações, isso poderia ser um sinal que eles podem estar acreditando que os papéis estão baratos. E por sinal, hoje a empresa está cotada aos R$10, o que seria cotações próximas do que a sua mínima histórica desde o IPO. Então, pessoal, destaquei sobre a Boa Safra, uma microcap pouco comentada, que tem caído na cotação, porém o balanço ainda permanece bom, a empresa segue crescendo, está lucrativa, tem dívida controlada e tem uma boa janela de crescimento, já que é a top 1 do setor e a empresa ainda só possui 8,5% de participação no mercado. Então a Boa Safra possui uma boa janela de crescimento. Então comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de vídeo sobre small e microcaps pouco comentados e também comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do meu canal do YouTube para ter acesso a quase 550 vídeos exclusivos só para quem for membro, fora planilhas com preço teto e projeções de mais de 70 empresas. Você também terá acesso aos meus aportes semanais, minha carteira aberta, Telegram para membros e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também tem muitas pessoas migrando para o BTG através do parceiro do canal. Aí caso você queira migrar para uma boa corretora e conseguir os bons benefícios na corretora do BTG, tem conta corrente, tem um cartão Black do BTG, é só preencher o formulário aqui abaixo do parceiro do canal para conseguir tudo isso. Então preencha o formulário e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.